Existem diferenças entre a mãe narcisista e a mãe tóxica? É isso que eu vou abordar nesse vídeo. Seja bem-vindo, eu me chamo Virginia Kozer, sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda em formação, estudante de nutrição, e aqui você vai encontrar dicas de saúde, saúde integrativa, e também vai encontrar conteúdo para os sobreviventes, de narcisismo materno. Esse livro aqui, Preciosa, conta a história de uma adolescente que foi vítima de uma mãe bem abusiva, bem cruel e bem tóxica. Tem o filme também, tá no YouTube, é só você colocar na busca Filme Preciosa, que você vai assistir o filme completo. E o livro antes se chamava, se eu não me engano, Push, e aí dizem, tá como título de romance, Depois trocou-se o nome para Preciosa e fizeram o filme sobre o livro. Mas de romance, eu sinceramente não encontrei nada de romance nesse livro, não. É um livro bem denso, assim como o filme, que fala da relação tóxica entre mãe e filha, fala sobre abuso sexual, fala sobre incesto, fala sobre muitas questões, que filhos e filhas que são sobreviventes de um lar tóxico passam. Então é um livro com muito... o livro e o filme tem muitos gatilhos emocionais, principalmente relacionados à violência física. E, na minha opinião, o livro é mais denso por conter conteúdos de abuso sexual. Então, para quem passou por abuso sexual, incesto, pedofilia, tem muitos gatilhos emocionais que não são citados no filme, acho que para não ficar tão pesado, e também, senão teria que ter uma classificação ainda maior, Então, nem todo mundo, nem todo adolescente talvez poderia assistir. Já o livro não, A Preciosa, não é baseado em fatos reais, tá, gente? Esse não é. A Preciosa, que é a atriz, é a personagem principal, ela relata detalhadamente no livro um pouco desses abusos sexuais. Então, por isso, os gatilhos são bem maiores. Eu, sinceramente, foi bem difícil para eu conseguir ler o livro. O filme ativa gatilhos emocionais em relação à violência. Por isso, se você for assistir, saiba que vai te causar um buraco aí. Então, tenha ciência se realmente você quer assistir. Se você estiver num momento muito depressivo, com gatilhos suicidas, não assista. Se você estiver num momento de descoberta sobre mães tóxicas ou sobre mães narcisistas, é importante conhecer um pouco do conteúdo. A ferida já está aberta, então talvez seja interessante você estar conhecendo a história, que é fictícia. Na verdade, eu acho que o cunho principal aí desse livro, desse filme, é abordar também um pouco da professora que salva Preciosa, Então tem um pouco dessa pegada da questão dos professores, esse diferencial de não ser só um professor comum. Porém, tem muitos gatilhos emocionais. Então, esteja preparada para assistir, e se você estiver passando por um momento difícil, não assista. Também temos o livro da Christina Crawford, que é baseado em fatos reais, segundo Christina, que é a filha adotiva de Joan Crawford, que foi uma atriz americana da década de 40, se eu não me engano, ou 60. E depois que a Joan Crawford morreu, a filha escreveu um livro sobre a vivência dela, Não tem nada, tanto Preciosa quanto Mamãezinha Querida, que também é um filme, antes era apenas um livro, do livro foi feito o filme. E Preciosa foi o contrário, não, também foi igual. Fez-se o livro, do livro saiu o filme. E Mamãezinha Querida também. A diferença é que Mamãezinha Querida é baseada em fatos reais, segundo a perspectiva da autora, que é Christina Crawford, que é a filha adotiva de Joan Crawford. E aí, muitos familiares e amigos dizem que é tudo mentira, que o livro não é real, que tudo que Christina relata lá é mentira, mas a gente bem conhece essa narrativa, então eu bem acredito muito, até porque muitas situações contadas no livro e também no filme são muito comuns pra gente que é filha de mãe narcisista, é muito reconhecido, São atitudes muito comuns, a vivência é muito parecida com a nossa, por isso eu bem acredito realmente que a Christina viveu tudo isso. Não tem, falando mãe narcisista, tá? Não é citado mãe narcisista, e também, Preciosa também não. O filme e o livro de Mamãezinha Querida são bem parecidos, tá? Não encontrei muita diferença, não.
Porém, o filme, pra mim, Virgínia, me ativou muitos gatilhos emocionais. Porque a dinâmica aqui é bem clara, que é a mãe, a Joan Crawford, eu vejo como um ser totalmente narcisista e oculto. Então, para quem é filha de mãe narcisista, oculta, vão ter muito mais gatilhos emocionais. Então, o filme ele me impactou muito. Primeira vez que eu assisti tem mais de um ano. Eu, sinceramente, não assisti nunca mais. Eu fui rever algumas cenas para estar conversando com vocês, passando essa informação para vocês, porque me ativa muitos gatilhos mesmos. Porque, como boa narcisista, oculta, ela trabalha mais na questão psicológica, além de ter agressão física, tá? Tanto o livro como o filme mostra-se a agressão física. Nem tanto, não tão bizarro quanto Preciosa, mas ainda assim tem. Aonde você vai encontrar os livros? Estante virtual, sebos online, você vai encontrar esses 2 livros. E o filme Mamãezinha Querida não tem disponível no YouTube, mas se você for na minha página Flor de Lótus e clicar em vídeos, tá lá o filme completo, legendado, porque é um filme bem antigo, por isso não tem dublado. Só você clicar em vídeos lá na página Flor de Lótus, no Facebook, o link tá aqui na descrição, para você assistir o filme. A mãe de Preciosa, no meu ponto de vista, não é uma mãe narcisista. Ela é uma mãe tóxica, uma mãe perversa, uma mãe cruel. Talvez, sim, tenha traços de psicopatia, talvez seja psicopata, mas eu não consigo analisar o perfil da mãe de Preciosa, que é uma história fictícia, traços narcisistas, né? Preciosa cresceu debaixo de pancada, foi abusada sexualmente desde os 3 anos pelo pai, teve um primeiro filho com esse pai que nasceu com problemas congênitos, depois ficou grávida novamente do próprio pai, o pai foi embora, a escola descobriu, por conta desse primeiro filho dela ter problemas cognitivos, ela recebe um auxílio tipo do INSS, Seguro Social, e com esse salário que ela sustenta a mãe dela, que não faz absolutamente nada. Extremamente relaxada a mãe, extremamente porca, extremamente cruel. Preciosa é colocada como uma escrava de serviços de casa, de cozinhar, de fazer tudo. O máximo que ela consegue fazer é ir para a escola. Preciosa é obesa, Preciosa sofre bullying, Preciosa é maltratada na escola. E de tanto ela reprovar, a escola colocou ela tipo num supletivo. E nesse supletivo que ela encontra a professora que enfim vai salvá-la, né? Que é a professora que muda o rumo todo da história de Preciosa. E aí, por conta dessa amizade com essa professora, essa aproximação, a professora desconfia desses abusos relacionados à família e o Conselho Tutelar, não sei se é Conselho Tutelar ou Serviço Social, começa a investigar a vida de Preciosa. De alguma forma, a mãe perde o seguro social, Preciosa tem esse segundo filho. No meio disso tudo, mostram essas cenas de agressão verbal e física contra Preciosa, mostram alguns flashbacks, né, em relação aos abusos que ela sofria em relação ao pai dela. E no final do filme, a mãe revela desde quando Preciosa era abusada pelo pai, por conta do seguro social, ou não sei, Conselho Tutelar. Enfim, nessa entrevista final aí é que a mãe de Preciosa explica por que ela odeia tanto a filha dela, que é em virtude do pai ter escolhido Preciosa para ter relações sexuais ao invés dela. Isso me chocou muito no final do filme, porque os gatilhos de agressão física, eles não me fizeram tão mal, né? Porque eu não apanhava constantemente, não sofria agressão física da minha mãe narcisista, que é oculta. Eram mais agressões verbais e a questão do abuso sexual. Então, ao final do filme, na época foi bem próximo da descoberta, eu acredito em 1 ano e meio mais ou menos que eu assisti Preciosa, eu falei, caramba, isso explica tudo. Por que minha mãe me odeia tanto? Porque exatamente, eu acredito, né, eu já contei aqui no canal, ficou em recalque, mas eu tenho as memórias que antecedem os abusos e as dores depois do abuso sexual do meu pai. Então, eu sempre me questionava por que tanto ódio, né, pela projeção que a mãe narcisista faz, negativa dela na filha, mas porque também
a mãe de Preciosa fala: por isso eu odeio a minha filha, porque ela roubou o meu marido. Ela era abusada, o Cal, que é o nome do marido, pai de Preciosa, né? Tocava ela, estuprava ela e ela não fazia nada. Ela não reagia, sinal que ela gostava, né? Ela ainda fala isso. Bizarramente ela fala isso. E isso, falei, caramba, isso explica também essa situação. Porque eu lembro em conversas de cozinha, a minha mãe reclamando com as amigas que meu pai não transava mais com ela. E ela falava isso, que foi a partir dos meus 3 anos, que foi exatamente quando eu acho que iniciaram esses abusos aí. Então foi meio que uma resposta pra mim, porque de tamanho ódio, porque ele deixava de transar com ela para cometer pedofilia e abuso sexual comigo, assim como acontecia com Preciosa. Então foi uma resposta para alguns questionamentos que eu também tinha. Isso também explica por que eu tenho lembranças dela me punindo sem eu fazer nada, porque eu era uma criança, né, já falei várias vezes aqui, meio que vegetal, tamanho, tantos abusos que eu passei, que eu não era criança que ficava quase que não brincava, ficava letárgica, se me botasse no lugar eu tinha tanto medo que ali eu ficava. Então eu não lembro, não tenho lembranças de eu criança aprontando, mas ela me castigando, me trancando em banheiro, né? Eu lembro muito perfeitamente quando ela me trancou no banheiro, que foi justamente próximo dos 3 anos, 3, 4 anos, eu lembro que eu não tinha feito nada e ela me trancou. Então ela me punia porque meu pai me abusava sexualmente e não transava com ela. Assim como a mãe de Preciosa, ela sentia raiva da filha, porque a filha roubou o homem dela, né, como diz a mãe de Preciosa. Então eu consigo identificar algumas coisas que estão relacionadas à mãe narcisista, no sentido de higiene, né? A narcisista aberta, ela bate mais, espanca mais fisicamente, e eu vejo que a mãe narcisista aberta, patológica, ela, além de ser perversa, como a oculta, ela tem mais problemas em relação à higiene do que a narcisista oculta. Ela tem faixa de renda menor do que a classe social é menor do que a narcisista oculta, mas isso não é uma regra, tá? Vai ter mãe narcisista oculta que é de classe inferior, e vai ter também a narcisista patológica que vai ter um nível socioeconômico maior. Isso não é regra, mas minha percepção, analisando os históricos e os relatos, é que a narcisista oculta ela tem um poder aquisitivo superior da narcisista patológica. Porém, a mãe de Preciosa era muito relaxada e não tinha essa coisa de se olhar sempre no espelho, não fazia triangulação, não mostra no filme ela falando mal da filha, ela não criando planos mirabológicos. Eu entendo que a mãe de Preciosa, ela é uma mãe tóxica, perversa, cruel e talvez psicopata. Talvez, né? Não tenho certeza, mas ela é tão cruel que talvez ela tenha alguns traços de psicopatia, sim. Porque tinha raiva da filha, porque a filha, na loucura da cabeça dela, roubou o marido dela. Então não consigo ter uma análise da mãe de Preciosa como uma mãe narcisista, e sim como uma mãe tóxica e uma mãe perversa e cruel. Não vejo várias coisas que tem, né, no narcisista normalmente tem. Ela não faz campanha difamatória, não vejo que talvez ela tenha alguma inveja da filha, mas em relação ao marido. Não consigo ter todas as características nessa mãe, não. Pra mim tá mais próximo de uma mãe tóxica e psicopata do que narcisista em si. Já a mãe de Christina Crawford, eu acho ela um clássico de mãe narcisista. Um clássico muito fidedigno mesmo de uma mãe narcisista. Então dá pra gente diferenciar o que é uma mãe narcisista e o que é uma mãe tóxica, né? E aí, o filme tem muitos detalhes, eu anotei algumas coisas para quem não quiser assistir o filme entender como é a história, né? A Joan Crawford, ela é atriz e ela tem toque por limpeza, ela vive se olhando no espelho, ela é vaidosa, ela é muito caridosa, ela promove eventos de caridade, eventos para ajudar crianças, isso mostra no filme. Ela diz que é vaidosa demais para engravidar, mas que ela quer ter um filho para mostrar o quanto ela é caridosa, o quanto ela é capaz de ensinar uma criança a se cuidar e a alcançar seus objetivos. Ela se acha tão boa, tão uau, tão máximo como todo narcisista, que ela acha que tem essa capacidade de pegar uma criança e adotar essa criança
para fazer essa criança ser tão boa quanto ela. Então, por isso ela quer adotar. Ela também teve vários abortos repetitivos, então ela quer adotar. Porém, ela não consegue a adoção dita, né? Porque ela tem uma vida muito corrida. Naquela época, imagino que seria muito mais difícil adotar. Ela tem uma vida muito corrida, ela é atriz, muito famosa. O homem que está com ela lá não seria o pai ideal. Então, ela consegue por outros meios a adoção de Cristina, né? E aí ela começa a ter muita publicidade, né? Muitas fotos, muitas reportagens quando ela adota a Cristina. E aí os holofotes também estão nessa filha. Então é uma forma dela estar mais na mídia, né? Aniversário de Cristina Crawford, filha de John Crawford. Então meio que para publicidade para ela era um ganho. E os holofotes estariam nela se ela tivesse uma filha. E ela ensina essa filha a ser grata, né, por todas as coisas que ela teve a oportunidade de oferecer para a filha. Ela ensina a filha a ser grata por ter sido adotada. E aí mostra uma cena dela disputando um nado, né, as duas nadando aí na piscina. Ela ensina a filha que ela tem que sempre ser a melhor, como muitas narcisistas cobram que os filhos sejam perfeitos. E ela ensina a menina a nadar o máximo que puder. E aí ela fala, você tá muito molenga. E ela entra pra nadar com a filha, ganha da filha e fica tirando sarro da filha, que ela ganhou da filha quando a menina tinha, sei lá, 8 anos. Muito bizarro isso, muito bizarro. E aí a filha fica brava, né, obviamente, e reclama, não, mas você é adulta, né, lógico que você vai ganhar. E ela fala, o quê, a mãe, né, a Joan, você não pode falar assim comigo. E aí a menina grita, joga a toalha no chão, e somos adestrados a nunca reagir desde pequeno. Porém, quando entramos nessa fase de 7, 8 anos, a gente começa a questionar as atitudes da mãe narcisista. Por isso que é nesse exato momento, nessa época, que a mãe narcisista oculta, principalmente a que tem um filho só, faz do filho dourado, como se fosse a própria extensão de si mesmo, e cuida bem, entre aspas. E aí entra nessa fase dos questionamentos, ela começa a tratar a filha como bode expiatório. Começa a mover a filha de dourada para bode expiatório. E aí a filha bate o pé com ela, grita com ela, ela bate nessa filha, mostra ela dando uns tapas na filha, e depois mostra trancando Cristina no banheiro. Isso foi um gatilho gigantesco a primeira vez que eu assisti. A segunda vez eu até pulei a cena, porque ouve-se o grito dessa Cristina, né, gritando, gritando, gritando. E eu tenho muito na minha cabeça essa cena dos meus gritos, batendo na porta, clamando por socorro, e eu fiquei horas dentro do banheiro trancada. E até hoje, infelizmente, eu quando entro num banheiro público, eu fico meio com o pé atrás. Isso, graças a Deus não tem toque, mas isso poderia ter me gerado um toque de abrir e fechar várias vezes a fechadura do banheiro para ver se eu não vou ficar trancada. Por isso que às vezes as pessoas têm toque e não sabem. E aí mostra essa cena. Depois mostra ela penteando o cabelo de Cristina, machucando. Assim, por que ela faz isso? Ela encontra, a John Crawford, a mãe, encontra a filha na penteadeira da mãe, imitando a mãe. A mãe é atriz e ela encenando como uma criança, né, pequena. E aí ela chega lá revoltada, perguntando, você quer ser igual a mim? Você nunca vai ser igual a mim. E aí ela pega a escova para pentear o cabelo da filha, que a filha acho que botou um laque, alguma coisa, para ficar com o cabelo arrumadinho igual ao da mãe. Ela vai e tenta desembaraçar, o laque não quer sair, ela começa a gritar com essa filha, começa a escovar o cabelo com muita violência, e aí ela começa a bater com a escova na cabeça da filha. Isso também foi outro gatilho pra mim emocional, porque a minha mãe narcisista fazia o mesmo. Apesar de eu ter o cabelo liso desde sempre, ela fazia isso. Acho que ela tinha raiva de escovar o meu cabelo, e meu cabelo, o cabelo da minha mãe narcisista é bem preto, bem escuro, e meu cabelo era meio lourinho. Ele era castanho claro e as pontas com cachinhos dourados, né? E aí eu acho que ela tinha inveja do meu cabelo. É a única explicação que eu tenho, porque meu cabelo não embaraçava, e ela sempre com muita violência penteava o meu cabelo. E eu até hoje não gosto de pentear o cabelo. Eu tenho ranço de pentear o cabelo, desembaraçar. Eu não sei, deve ter ficado alguma coisa associada a essa memória. E aí
eu acho que ela tinha, só pode, a única explicação é que ela tinha inveja do meu cabelo. Tanto que com 15 anos, ou 15 ou 17 anos, eu descolori o cabelo a primeira vez. Ela nunca tinha descolorido o cabelo dela. Eu descolori e ela descoloriu o dela no mesmo tom do meu cabelo. Depois eu mudei, aí ela escureceu de novo. Aí em 2013 eu descolori de novo. Ela já estava morando perto de mim de novo, ela quis descolorir. Foi no mesmo salão que eu fui. E saiu muito brava porque não tinha descolorido no mesmo tom do que o meu. Ela foi em outro salão e descoloriu até chegar no mesmo tom de louro que eu usava naquela época. Então eu só posso acreditar que ela me dava escovada na cabeça. Isso é muito relatado nos grupos de ajuda. Essa violência na hora de pentear o cabelo da filha, eu acho que é associado à inveja mesmo. É a única explicação, né? Ou por maldade mesmo, né? Assim, um fato importante, quando foi essa cena da penteadeira, ela socando o cabelo da filha, ela não só despenteia, né, com toda a violência, mas ela corta também o cabelo da filha. E também é muito comum os relatos nos grupos, a mãe narcisista cortar o cabelo ou muito curto aqui, ou Joãozinho mesmo. E a minha também fez isso, cortou o meu aqui. Eu lembro que eu tinha 3, 5 anos, muito curtinho, sendo que meu cabelo não dava trabalho, né? Tem algumas que fazem isso com a desculpa que dá trabalho. A minha dava desculpa que era piolho. Então também é muito comum. E outra coisa também, quando ela estava cortando o cabelo dessa filha, ela dizia que a filha, você é muito mimada, você é mimada, mimada, mimada. E eu escutei isso a vida inteira, de que eu era mimada. Ninguém sabia o que eu vivia. Eu era uma criança que eu chorava tanto, tanto. Todo mundo tem recordação comigo chorando. E todo mundo dizia que por isso eu era mimada. Todo mundo via minha mãe encenando, me tratando super bem na frente das pessoas. Ô filhinha, toma comidinha na boca, me dava comida na boca na frente dos outros e encenando. Então, as pessoas diziam que eu era mimada. E eu cresci ouvindo que eu era mimada. Isso trouxe efeitos, tá? Quando eu fui mãe. Mãe, porque eu pensava, nossa, eu não posso ser mimada com a minha filha, porque minha filha vai ser um lixo igual eu sou. Porque eu pensava que eu era um lixo. Quando eu fui mãe a primeira vez, eu ainda pensava que era um lixo. E eu ficava pensando, não posso mimar minha filha. Então eu tinha muito cuidado na hora de educar minha filha, querendo ser o oposto do mimo. E acabava sendo muito dura com a minha filha, que trouxe transtornos que eu estou contando no webinar sobre filhos de mães narcisistas que são mães, né? Tem meus relatos lá, conteúdo que vai ser lançado futuramente aqui no canal. Quem quiser participar do próximo, que é segunda-feira, meu e-mail está aqui na descrição. É só você enviar um e-mail dizendo, Virgínia, quero participar do webinar Ser Mãe Brilhante é. Quando Cristina chega na adolescência, na puberdade, ela é levada para o internato. É hora do descarte, né? Quem que já passou pelo descarte sabe que é na adolescência, que normalmente a mãe narcisista, principalmente oculta, vai descartar essa filha. Ou ela empurra para qualquer homem, ou vende essa filha para um homem mais velho, muito comum antigamente. Ou ela vai dar um jeito de empurrar para alguém que queira casar, ou vai colocar no internato. No filme também mostra a Joan Crawford, a mãe narcisista, né, tendo um surto quando as coisas dão errado lá no trabalho dela. Ela faz a empregada acordar os 2 filhos, porque ela não adotou só a Cristina, depois ela adotou um menino menor também, menor. E aí ela acorda as empregadas e pede a empregada para levar os filhos até o jardim, do lado de fora, de madrugada. E ela tá lá igual uma louca, cortando todas as rosas do jardim, sangrando, e mostra ela com o rosto sangrando, igual uma doida, gritando, e gritando com os filhos, andem, cortem, pega o carrinho, pega a ferramenta, e manda os filhos ajudarem ela a cortar todas as rosas do jardim. Algo bizarro, surtos, né, que as mães narcisistas no geral, independente de ser oculta ou patológica, elas têm. E aí é mais um dos surtos dela. Depois mostra outros surtos, né? A cena do cabide, bem conhecida desse filme, onde ela chega, a filha tá dormindo, e aí ela acorda a filha, e porque ela vai conferir os vestidos todos, ela tem toque, né? Todos organizados em cabides brancos, né? E ela encontra um vestido em um cabide de ferro, de alumínio. E aí ela surta com aquilo tudo e acorda a filha gritando, dizendo, por que você fez isso comigo? Eu te dou tudo do bom e do melhor, e aqui tem esse cabide. E aí ela
joga todas as coisas do armário, do closet da menina no chão, uma arara, joga tudo no chão. Vou achar aqui, tem mais cabides aqui de ferro? Tem, eu vou achar. Joga tudo no chão, gritando com a filha. Depois manda a filha arrumar tudo. Depois vai no banheiro da filha inspecionar a limpeza. Lembrando que ela tem toque. Ela passa o dedo, tá vendo aqui tem poeira. Você não limpa esse banheiro direito. Vamos limpar. Ela pega tipo sapolho, eu não sei como que chama isso. É um pó ou é um talco, eu não sei. Joga no chão e vai junto com a filha chorando, esfregando aquilo ali. Ah, sim, antes disso, ela bate com a filha, na filha com o cabide, esse mesmo cabide. Bate, uma cena bem forte. Depois ela vai pro banheiro, começam as duas a esfregarem, as duas chorando, porque elas, no meio do surto ela começa a chorar também. E as duas ali esfregando esse pó branco. E depois ela sai de cena e manda a filha limpar aquilo. Aí o irmãozinho acorda e fala, deixa eu te ajudar. Ela, não, chorando, não, vai dormir meu irmão, vai dormir, eu vou dar conta. E aí ela vira a noite limpando a sujeirada que a mãe fez, dizendo que aquilo estava sujo. Bem bizarro também. Outra cena clássica do filme é a cena do bife cru, muito relatado nos grupos de ajuda e relatos que eu já li. A mãe narcisista, algumas delas, né, obrigam os filhos a comerem coisas que eles não gostam, e tinha um bife cru na mesa, e a mãe narcisista, a Joan Crawford, diz, você só sai da mesa depois que você comer esse bife, o bife tá literalmente sangrando. Ela fala, não, o médico falou que é bom. E aí dá o horário, escurece, a menina tá sentada ainda na mesa, e aí a mãe ordena que guarde o bife na geladeira para comer no café da manhã. A menina não come, no almoço não come. Por fim, ela belisca no outro dia na janta, e a mãe tinha guardado na geladeira, e fala não descarta e desiste de obrigar a menina a comer. Mas eu acho que até uns pedacinhos ela comeu. Isso é muito relatado em grupo, tá? Negligência alimentar, entupir os filhos de doce, ou fazer umas loucuras do tipo dessa também. Depois ao pé que a Joan Crawford, a carreira dela vai caindo, né? Ela vai enfiando a cara no alcoolismo, né? Então mostra uma cena da Cristina já adolescente, depois de ter passado já pelo internato, né? Que isso tudo acontece antes do internato. A cena do cabide, ela ainda é criança, ela limpando o banheiro é criança, a cena do bife, ainda ela é criança. Só depois que rola todos esses surtos, a cena dela cortando a roseira, tudo ainda ela é criança, a Cristina é criança. Quando só muda, né, a cena dela já adolescente, quando ela vai pro internato. E aí depois do internato, quando ela vai pra casa, né, passar um final de semana com a mãe, mostra a cena do alcoolismo e ela cuidando da mãe bêbada, que é bem comum nos lares narcisistas, essa inversão de papéis, né, a filha cuidando da mãe. E aí tem uma cena também dela dando entrevista para uma repórter, e ela fala para a repórter uma mentira, a Joan Crawford, que a filha foi expulsa do internato, do convento, que depois também ela vai para o convento. E é mentira, e aí mostra uma cena bem forte das duas brigando, né, a filha e mãe brigando, e ela começa a questionar, por que você me adotou, por que você me adotou? E aí ela fica com tanta raiva da filha perguntar por que ela adotou, que ela começa a bater na cara dela e gritar. A mãe batendo na cara da filha dizendo, você adora me provocar, né? E quem é filho de mãe, você já deve ter ouvido isso. Você me faz bater em você. Sendo que a menina não fez nada, só questionou na frente da repórter que ela não foi expulsa, que era uma mentira dela. E aí ela tem esse surto, bate na filha, ela fica com tanto ódio que joga ela em cima de uma mesa de canto com vidro, as duas caem no chão e ela literalmente gruda no pescoço da filha e tenta matar a própria filha, e estrangulando. Depois vem a empregada, vem a repórter e separam as duas. Depois ela, aí só depois ela foi pro convento. Aí depois do convento ela consegue sair do convento, já é adulta, já está começando a trabalhar na mesma área da mãe, que é como atriz. E aí ela consegue, com a ajuda do padrasto, de um outro padrasto, dinheiro para ela morar sozinha, porque a mãe não deu, a mãe queria que ela ficasse perto dela. E aí ela, com esse pouco dinheiro que ganhou do padrasto, ela vai morar no apartamento dela, na casinha dela. E aí a mãe dela, a Joan Crawford, tenta uma reaproximação, tenta fazer o que a gente chama de roving, né?
vai na casa dela, debocha, que é muito simples, né, diminuindo a casa dela, depois dá um presente, um colar a ela, eu acho que é um colar, não lembro exatamente o que é, presenteia, ela chora, a pobre da Cristina chora, abraça a mãe, e meio que há uma reconciliação entre elas, o que também é outro típico traço de uma mãe narcisista. Depois Cristina adoece, e aí a Cristina estava fazendo um papel em um programa de TV, e aí a mãe interna ela no hospital, e aí entra em contato com a produtora de Cristina e rouba, triangulando, e ela rouba o papel de Cristina na TV. E mostra a Cristina no jornal assistindo ao programa dela. E aí chega a enfermeira e fala: você não vai assistir seu programa? Ela: não vai ter porque eu tô doente. Não, é sua mãe que tá fazendo o seu papel, você não sabia? E aí ela liga a TV espantada e fala: mas como? A minha mãe, meu personagem tem 28 anos, minha mãe não tem como fazer. Aí mostra a mãe toda maquiada, com o cabelo descolorido, loiro, que a mãe de Cristina, a Dior, tem o cabelo preto, no mesmo tom de loiro do que o de Cristina, e ela rouba a cena e fica no lugar da filha por pura inveja, já estava com a carreira decaída. E aí logo depois, assim, uma coisa muito interessante, quando Cristina já tá melhor, né, e a mãe dela adoece, a Joan Crawford adoece, Cristina vai receber uma premiação da mãe, tipo um troféu ou algo, um Oscar, alguma coisa. E aí mostra a cena de alguém entregando o vestido, falando assim: olha aqui o vestido que sua mãe quer que use. Aí ela fala: nossa, minha mãe não perde o costume de escolher minhas roupas. Também é típico de uma mãe narcisista que escolhe as roupas da filha, quer que a filha se vista exatamente como ela acha que tem que vestir, mesmo que essa já esteja adulta. E aí mostra ela recebendo o prêmio, faz um discurso para a mãe nesse prêmio, a mãe está doente no hospital, e aí no final do discurso ela fala: eu te amo, mamãezinha querida. Por isso o livro, por isso o filme, que ela fala no discurso, ela fala mamãezinha querida. Depois a Joan Crawford, ela morre, mostra umas cenas do velório, e depois da cena do velório tem a repartição de bens, né, do testamento dela, e no testamento mostra a cena final, o advogado lendo o testamento dizendo: eu não deixo nada meu para os meus filhos Christopher e Cristina. Ou seja, ela morreu e não deixou nada para os filhos, bem típico também de um ser narcisista. Então eu não tenho dúvidas assim em relação a esse livro da Cristina Crawford, ao que ela relata, né, é muito indício de que realmente Joan Crawford era uma mãe narcisista. Então, para você entender melhor, a gente pode colocar a Joan Crawford como narcisista oculta. Nem por isso a oculta deixa de bater, principalmente quando ela surta. E a mãe de Preciosa como uma mãe tóxica, uma mãe abusiva, cruel, talvez com traço de psicopatia ou psicopata. Lembrando que sim, todo psicopata ele é narcisista. E lembrando que muitas mães narcisistas têm traços de psicopatia. O meu relato que eu contei para vocês, minha mãe narcisista, ela tem traços de psicopatia já confirmados pela minha psicóloga. Então, além dela ser narcisista, ela também tem traços de psicopatia. Não sei se é o caso da mãe da Cristina Crawford, de Joan Crawford, se ela tinha traços psicopatas, você teria que fazer uma análise mais profunda. Mas que é uma mãe narcisista oculta, não tenho dúvidas. Principalmente por a questão de mostrar sempre, ela está sempre encenando, ela é uma atriz, mas ela encena também com a vida dela, com a vida real, teve filhos. Narcisista tem filho para quê? Para ser um objeto. Foi um objeto de publicidade. Ela praticou vários atos violentos e também de agressividade passiva. Foi invejosa com a filha. Teve aí várias situações bem típicas da vivência de um lar narcisista. Ao contrário de Preciosa, que só teve violência sexual e violência física, né? Então, possivelmente a mãe a mãe de Preciosa é tóxica e talvez psicopata. Se você tem alguma dúvida, comenta. Se eu souber, eu vou estar respondendo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo e compartilha. Gente, cada vez que vocês compartilham um vídeo sobre narcisismo materno, você pode estar salvando a vida
de uma vítima que está trancada no cativeiro, assim como Cristina passou a vida inteira e preciosa, até a sua adolescência, trancadas debaixo desse jugo materno. Muitas pessoas vivem até hoje. E porque não tem acesso a essa informação, porque a mídia não fala sobre narcisismo materno, porque é um tabu. Então, quando você compartilha, a possibilidade de uma vítima sair do cativeiro em virtude desse ato seu de compartilhar. Também estou no Instagram, me siga lá, virginia.coser. Estou sempre postando aí sobre narcisismo materno e sobre saúde integrativa. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.